Quinta-feira, você já sabe, é dia de agromitos aqui no Jornal do Produtor. E preste bem atenção no nosso tema de hoje. Vamos tocar e no final a gente resume para ver no que deu. Será que o produtor pode começar a produção sem saber os custos reais e sem conhecer o mercado? Para falar sobre o assunto, eu recebo o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Olha, antigamente muitos produtores só pensavam nos custos e na margem de lucro. Hoje é possível manter este mesmo sistema? Não, efetivamente não. Hoje, essa receita que no passado não era tão boa, mas ainda era possível praticar, hoje o produtor que utiliza essa receita do custos mais lucro é igual a preço, realmente ele vai à falência, ele não vai sobreviver no mercado. O mercado hoje impõe preço, não é o produtor que coloca o preço no seu produto. Então, hoje, o produtor rural ele precisa ser mais do que saber cultivar a sua produção, ele precisa saber fazer o custo da sua produção. O produtor ele precisa de duas ferramentas fundamentais e essas ferramentas estão na cabeça dele, é na inteligência dele que elas fixam. É desenhar o seu modelo de negócio e fazer o controle de custos após desenhar o seu modelo de negócio. Então, por exemplo, uma pessoa que vai criar porcos, ela efetivamente precisa saber, em primeiro lugar, onde ela está localizada, qual é o mercado que ela tem para vender a sua produção. Num segundo momento, ela precisa efetivamente saber o quanto ela vai gastar para produzir aquele volume de animais que ela pretende produzir. E o custo, ele precisa ser, não em bloco, mas ele precisa ser fatiado. Então a pessoa precisa saber quanto ele vai gastar com as matrizes, quanto vai gastar com os medicamentos, quanto vai gastar com a alimentação, para ao final ele saber o quanto custou produzir aqueles animais. E aí ele vai poder saber que ele não poderá vender aquele animal a um preço inferior àquele custo, senão aí ele vai ter prejuízo. E tudo aquilo que ele conseguir oferir acima do custo de produção que ele teve, ele coloca como margem de lucro. Então essa prática do controle de custos é fundamental. E o agricultor pode buscar, quem ainda não tem esse hábito em sua propriedade, importantíssimo que passe a ter e procure, por exemplo, as informações sobre as técnicas, até programas de computadores que têm essa ferramenta, no Senar, no Sebrae, no Senac, porque o controle de custos ele é comum ao empresário urbano e ao empresário rural. Então, nessas escolas ele consegue essa informação e aí ele faz a adaptação dessas premissas básicas do controle de custos à produção que ele quer abraçar. Então, é fundamental. Esse mito, essa frase, né? Não, nós vamos produzir para ao final a gente resumir e ver o que dá. No final a gente resume para ver o que deu. Esse não pode sobreviver. Esse tem que efetivamente sair da rotina do produtor. Ele é a receita para a falência. Principalmente o produtor que trabalha com produtos negociados em bolsa. Por exemplo, a Bolsa de Chicago estabelece o preço e não quer saber se o custo do José ou do João no Brasil foi elevado. Ela estabelece o preço e ponto. Se o agricultor não administrou seu custo para conseguir ter lucro com aquele preço que Chicago estabeleceu, ele vai ter prejuízo. Então hoje a ferramenta de controle de custos ela é fundamental. E a origem desse mito efetivamente é o rompante, é a falta do conhecimento, né? Então é uma prática não recomendável, mas que vai cristalizando, né, ao longo do tempo em determinados meios. E como o novo sempre é bárbaro, né, as pessoas observam o novo com um certo receio. Em algumas palestras, né, que a gente consegue ver a expressão de quem está ouvindo, quando você entra nessa questão do controle de custo, você percebe realmente que as pessoas têm uma mudança de semblante, né?
as pessoas já ficam mais crispadas, ou seja, esse camarada está falando de algo que eu não faço e está falando que eu estou fazendo errado e as pessoas não gostam. Então, para quem viu esse programa hoje, eu peço assim que abra o espírito, né? Se ainda não faz o controle de custo em sua propriedade, que comece a fazer. A vida empresarial vai mudar e efetivamente vai mudar para um patamar bem melhor. Podemos eliminar? Elimina, esse não pode sobreviver. Eliminado esse mito, então, que é um caminho para a falência. É o caminho para a falência, para o cheque especial. Tá certo. Consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré, muito obrigado pela participação. Grato, até. Agora nós vamos destacar aí o que é destaque, na realidade, na agropecuária, nos sites especializados. Vamos aqui comigo, conferir aqui na tela. Começamos com o site da CNA. A CNA propõe ao CNPq parceria em pesquisas na atividade agropecuária, que a gente comentou agora há pouco na entrevista com o Bruno Luque, superintendente técnico da CNA, a importância desta parceria e a receptividade que teve então o Instituto de Pesquisa aí, entidade de pesquisa tão importante quanto o CNPq. Vamos para o próximo destaque, é do Canal Rural, o site do Canal Rural. Comissão aprova medida provisória que estende prazo para adesão a cadastro ambiental rural. Já passou na comissão mista e vai ser votado em plenário, então, estendendo a questão do cadastro ambiental rural, o CAR, até dezembro de 2017, ainda podendo prorrogar por mais um ano. Então, é uma medida importante para dar ainda mais tempo para que os produtores possam fazer o cadastro ambiental rural tão importante dentro do Código Florestal. Vamos lá para o portal do agronegócio. Produção de cafés especiais deve cair até 10% nesta safra, impactada pelo clima adverso. Isso aqui é bem preocupante, né? As chuvas que atingiram grande parte do cinturão do café nos últimos meses prejudicaram então a produção de grãos especiais, que são aqueles grãos que realmente podem ir para o mercado internacional. Você pode perder mercado se você não tiver a quantidade suficiente para atender os mercados lá fora. Aqui agora o Diário Comércio, Indústria e Serviços, déficit global de açúcar pode chegar a 8,89 milhões de toneladas nesta safra. Olha só como vai faltar açúcar no mundo, daqui a pouco se direciona mais para açúcar, menos para etanol, mas aí as indústrias têm um mix, um limite para fazer esta mudança do que produzir, do que não produzir, e a moagem de cana-de-açúcar no Centro-Sul foi revisada para baixo ainda, 597 milhões de toneladas, safra 2016-2017. Então, esses são os destaques nos principais sites especializados. A seguir, CNA e Ministério da Agricultura e Pecuária estudam revisões na instrução normativa que trata da exportação de gado vivo para abate, logo depois do intervalo.